Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos fazer aqui esse comentário a respeito desse velório do Charlie Kirk, que aconteceu no dia 21 de setembro, último domingo, e da relação que todo esse acontecimento simbólico tem com o panorama geral que está se configurando no mundo inteiro. Inclusive, nós fizemos há 2 semanas atrás, logo depois do seu assassinato, fizemos uma conferência para explicar o que está por trás de tudo isso. E muitas pessoas nos criticaram dizendo: não, mas você está exagerando, isso daí é uma teoria, isso daí não tem sentido nenhum. Porque nós afirmamos que não foi esse rapaz que matou o Charlie Kirk. E isso não é nenhuma teoria, isso são evidências. Nós vamos explicar bem o que está acontecendo de verdade e o que está por trás desse acontecimento que eu considero muito grave e muito simbólico. Porque esse personagem realmente é uma pessoa que aderiu à graça de Deus e estava progredindo no caminho de uma verdadeira conversão ao catolicismo e, ao mesmo tempo, num processo de discernimento cada vez mais apurado sobre a questão de Israel. So I've been to Israel many times. The whole country is a fortress. When I first heard this story, I still had the same gut instinct that I did initially. I find this very hard to believe. I've been to that Gaza border. You cannot go 10 feet without running into a 19-year-old with an AR-15 or an automatic machine gun that is an IDF soldier, right? The whole country is surveilled. And so let me just kind of go through this. We don't talk about Israeli politics very often, and most Americans don't know this. The last 9 months, Israel was on the brink of civil war. It's not an exaggeration. This judicial stuff, there were hundreds of thousands of Israelis taking to the streets because Bibi Netanyahu is basically redefining the Israeli constitution. That's not an exaggeration, right? He said the judicial branch has too much power. There were protests planned this week against. Então, nós percebemos que há toda uma lógica por trás desse assassinato. E para essa gente é muito fácil pagar alguém para dizer: fui eu que matei porque eu estava ali, eu sou um extremista, eu sou um radical de esquerda, eu sou um homossexual e eu não gostava do discurso dele. Mas é fácil nós percebermos que ninguém faz uma coisa dessa sem ganhar muito por trás. Então, esse rapaz que afirmam ter sido o assassino do Charlie Kirk, na verdade está ganhando uma fortuna para fazer esse papel de suposto assassino. E eu sou capaz de apostar que ele não será colocado na pena de morte e facilmente depois ele será substituído na prisão ou será livre de qualquer pena que ele tenha que pegar simplesmente para poder disfarçar o acontecimento. Então, é claro que esse sistema desse falso Israel não faria um assassinato dessa proporção sem colocar ali o que a gente chama de um bode expiatório. Então, é importante também nós fazermos essa relação desse crime contra esse jovem com o assassinato de John Kennedy. Inclusive, nós podemos até fazer a comparação JK com CK. Então, John Kennedy de um lado, Charlie Kirk de outro lado. Um representa bem a situação do mundo na década de 60 e o outro representa muito bem a situação do mundo nesse nosso tempo, 2025, que está já em outra dimensão, mas continua avançando sempre no mesmo sentido. Ou seja, num poder cada vez maior
do judaísmo talmudista, num controle cada vez maior da população mundial e também numa relação muito forte dos Estados Unidos com a implantação desse falso Estado de Israel. Inclusive, você pode perceber que as duas guerras mundiais, que foram dois teatros horríveis e que foram organizadas para matar muita gente de forma ostensiva, nessas duas guerras mundiais, os Estados Unidos saiu como herói, saiu como vitorioso. As pessoas que não percebem que a direita e a esquerda são duas faces da mesma moeda, não se dão conta que tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, a Rússia estava com os Estados Unidos. Então isso é importante a gente perceber. E a Primeira Guerra Mundial foi organizadora de um cenário que permitiu a Revolução Comunista e permitiu um desenvolvimento ainda maior dos Estados Unidos em detrimento da Europa, principalmente da França. E a Segunda Guerra Mundial terminou o serviço, fazendo ainda mais destruição na França e também matando muita gente no Japão, que era como se fosse o último foco de um catolicismo autêntico, principalmente em Hiroshima e Nagasaki. Nós já explicamos isso também outras vezes. Então tudo isso é programado. Nada dessas coisas acontece por acaso ou acontece simplesmente por interesse dos países. Que isso aí é a história que nos contam ali nas escolas ou nas universidades. Mas a verdade é que todos os países estão hoje sendo controlados pelo mesmo sistema. Não importa que eles sejam de direita, não importa que eles sejam de esquerda, todos eles, mesmo que as pessoas que governam esse país não saibam, mas todos eles estão inseridos no mesmo sistema. E esse sistema, como nós vamos explicar melhor agora, tem um poder oculto mundial, que é aquele que controla o mundo inteiro e que ninguém sabe quem são esses personagens. Então eles são judeus de uma elite selecionada, que nós podemos chamar de Sinédrio. Então o mesmo Sinédrio que foi organizado na época para condenar à morte nosso Senhor Jesus Cristo, eles mantêm até hoje. Mas através das sociedades secretas, principalmente da maçonaria, esse Sinédrio tem a sua força em todos os cenários do mundo. Seja no poder econômico, seja no poder dos governos das nações, seja também no poder religioso. Então são as sociedades secretas que fazem o trabalho organizado para fazer com que a vontade desse poder oculto chegue até os últimos setores da sociedade. Inclusive com o controle total da mídia. Então é por isso que a gente não pode acreditar no que diz a mídia oficial. Se a mídia oficial está dizendo, não, está resolvido, Charlie Kirk foi morto por esse rapaz que é um homossexual, é um louco, é um extremista de esquerda, e infelizmente essas pessoas aí causam muito problema porque eles matam sem pensar nas consequências. Mentira. Mentira. E isso não aconteceu. E você pode perceber que a cena do crime, nós não temos acesso. Imediatamente depois que ele foi morto, tudo ali foi rapidamente esvaziado, as pessoas corriam, desesperadas, e eles recolheram o corpo. Ninguém viu esse corpo, nem no velório. Então, quer dizer, tudo foi feito de uma forma muito bem organizada e muito escondida. E nós já sabemos, por outros episódios que aconteceram nos Estados Unidos, hoje em dia, as pessoas sabem a verdade sobre o 11 de setembro. Hoje em dia, as pessoas sabem a verdade sobre muitos episódios que aconteceram na história dos Estados Unidos, desde que aquele país foi fundado. Tudo ali foi programado para que esse país fosse um tentáculo de Israel.
Então, normalmente, o que caracteriza hoje um partido de direita, e principalmente alguém que eles chamam de extrema-direita, como era o caso do Charlie Kirk, é defender os valores da família, defender o nacionalismo, defender coisas que são necessárias para manter um país organizado com seus valores, com a sua dignidade, inclusive impedindo a imigração em massa, que faz muitas vezes grandes transtornos, e geralmente mantendo alguns valores cristãos. Mas, veja bem, todos eles são totalmente pró-Israel. E esse era o caso do Charlie Kirk, que como um bom protestante, não tinha outra coisa a dizer senão que a Bíblia nos manda abençoar Israel, porque quem abençoa Israel recebe a bênção de Deus. Sendo que isso é uma grande mentira, porque a Igreja Católica sempre ensinou aquilo que a gente chama da doutrina da substituição, que mostra muito bem, pelos argumentos dos padres da Igreja, que o verdadeiro Israel é a Igreja Católica. Então hoje, o verdadeiro Israel é o que sobra da verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana. Enquanto que esse falso Israel, com esse judaísmo talmudista, é, na verdade, uma anti-igreja que os santos doutores sempre chamaram de sinagoga. E o Apocalipse, inclusive, diz a sinagoga de Satanás. Quer dizer que o Apocalipse é bem claro quando se refere a eles, dizendo eles não são judeus, são uma sinagoga de Satanás. Então nós podemos chamar esse corpo místico de uma sinagoga. E essa sinagoga é uma organização mundial que não só trabalha, como eu disse, para a criação do Estado de Israel e para a sua completa realização, inclusive com a reconstrução do templo, mas também para a dominação mundial. E para chegar nesse objetivo, eles trabalham com essas duas mãos, a mão direita e a mão esquerda. Então, por isso que os partidos de esquerda fazem um trabalho importante para eles, mas os partidos de direita também fazem um trabalho importante para eles. Tanto é assim que a maçonaria está presente num ramo e no outro. Então tem maçons comunistas, como tem maçons de extrema direita. Agora, o que eles não aceitam é que alguém seja de direita e ouse questionar o que está acontecendo ali, na faixa de Gaza, o que está acontecendo nesse governo que eles estão implantando ali cada vez mais, inclusive com o apoio dos Estados Unidos, que, como eu disse, é uma superpotência que foi implantada com esse objetivo de produzir muito, de ter muito dinheiro, de ter muita influência, mas de ser um apoio para o judaísmo. Então isso daí é bem evidente, você vai vendo na história dos Estados Unidos. Tudo ali aconteceu em torno do movimento maçônico, que não é outra coisa, como nós sabemos, que uma forma de servir Israel. Tanto é assim que a própria base da maçonaria está nesse conceito de dizer que eles são como Irã, que era o braço direito de Salomão e que ajudou Salomão a construir o templo. Então, na verdade, a nova ordem mundial é esse novo sistema de organização do mundo que é implantado pelo judaísmo talmudista com a ajuda da maçonaria. Então, o judaísmo seria representado por Salomão, que é quem projeta todas as coisas, e quem organiza todas as coisas, portanto está acima de todos. E a maçonaria é representada por Irã, que, como nós lemos no livro dos Reis, foi aquele pedreiro ou mestre de obras que realizou todas essas grandes construções de Salomão. Por isso que a maçonaria é representada pelo pedreiro.
Porque o pedreiro, na verdade, é Irã, ou seja, aquele homem que mete as mãos à obra para construir o que Salomão está mandando. E, de fato, eles estão, através dessa organização, construindo essa nova sociedade. Então, o nosso mundo está baseado nesse cenário. Então não existe a luta da direita contra a esquerda. O que existe, na verdade, é a luta desse sistema da sinagoga contra o catolicismo. E eles praticamente já chegaram na conclusão do seu projeto, mas ainda falta alguma coisa. E justamente por causa disso que eles investem em pessoas como Charlie Kirk, que são jovens, inteligentes, bem formados, conservadores. E por que eles investem nesses homens? Porque justamente esses homens podem ser a base para a reformulação da antiga ordem, que é justamente o catolicismo. Então, é preciso não só trabalhar com a esquerda, mas trabalhar também com a direita. Por quê? Porque pessoas boas, pessoas bem intencionadas, pessoas religiosas, pessoas inteligentes, pessoas corretas, essas pessoas vão existir sempre. E se você não consegue matar todos, então você tem que dominá-los. Você tem que colocar a mente dessas pessoas formatada para o sistema deles. E foi isso que eles fizeram com o Charlie Kirk. O problema é que depois de tanto investimento, e que esse menino se tornou realmente o menino de ouro de Israel, porque eles viam nele um potencial enorme, ele começou a colocar certas questões que perturbaram a organização das coisas. E ainda por cima, se convertendo ao catolicismo, começando a rezar o rosário, começando a participar da missa. Então é claro que aquilo ali começou a ser uma ameaça. A ponto deles começarem a pensar, olha, se nós deixarmos mais tempo esse homem viver, então ele vai começar a influenciar muitos jovens conservadores dos Estados Unidos a pensar como ele, ou seja, a pensar de uma forma diferente do que a direita tem que pensar. E ao mesmo tempo, ele vai, com certeza, ganhar uma influência muito grande, porque ele já era uma pessoa muito carismática, e se tornando presidente dos Estados Unidos, com esse tipo de pensamento, ele poderia prejudicar e muito o avanço desse processo de instalação do reino do anticristo. Porque na verdade é isso que eles querem fazer. É o reino do Messias deles, que para nós é o anticristo. Então veja bem, nesse velório do Charlie Kirk, o domingo passado, nós vimos um showmício. Então quer dizer que eles ainda se aproveitam da morte do rapaz para poder fazer uma campanha para, com isso, chamar a atenção do mundo para outros ideais, que não são necessariamente aqueles que Charlie Kirk estava divulgando. E um culto num estádio, um verdadeiro culto, num estádio com 100 mil pessoas, com várias representações simbólicas maçônicas e ocultistas. Inclusive, essa viúva, Erika Kirk, pode ser que eu esteja enganado, mas ela é uma pessoa suspeita. Ela não estava ali de luto, e inclusive ela fez ali várias vezes um sinal, como você pode ver, que não é um sinal cristão. Eles podem dizer, não, esse sinal significa eu te amo, alguma coisa assim, mas nós sabemos que esse é um sinal satânico. Então, essa mulher é estranha, não podemos fazer um julgamento da pessoa, mas nós temos aí elementos para desconfiar dessa pessoa. A mesma coisa Donald Trump. Porque por mais que ele apresente, não, eu estou triste
coitado esse menino, mas eu tenho comigo que ele sabe da verdade. E que ele está ali falando coisas simbólicas, simplesmente para aproveitar mais ainda daquilo que eles já fizeram no serviço sujo desse assassinato. Inclusive, no seu discurso, Trump dizia que Charlie era como master builder, né? Como se fosse assim um mestre de obras, né? Uma linguagem meio maçônica. A gente não tem certeza que ele seja maçom, mas eu desconfio que ele tem também algum tipo de relacionamento com as sociedades secretas. De qualquer forma, é bem evidente que Donald Trump, no seu primeiro mandato, tinha um comportamento, no seu segundo mandato agora ele tem um outro comportamento. A sua relação com Israel foi muito mais aprofundada. De qualquer forma, é impossível que Charlie Kirk tenha sido morto como descreve o FBI. E existem muitas pessoas comentando sobre isso nos Estados Unidos. Infelizmente, no Brasil, as pessoas são muito ingênuas, não percebem e ficam só falando, não, o comunismo é terrível, não sei o quê. Mas existe uma cabeça do comunismo. O comunismo não foi criado por si mesmo. O comunismo não é o resultado de pessoas que ficaram revoltadas e inventaram ali uma forma diferente de pensar. Não, o comunismo é uma criação da sinagoga. E é uma criação organizada. Então, mesmo que tivesse sido comunismo, já teria alguém por trás. E mesmo que esse rapaz fosse o verdadeiro assassino, esse crime teria um mandante. Então, isso é evidente. Só que o que as pessoas mostram, com argumentos bem claros, é que não é possível que ele tenha sido morto por alguém que estava lá no telhado com um fuzil. Não é possível. E as imagens mostram bem que havia alguma coisa na camisa dele, uma espécie de microfone, alguma coisa ali. Tinha duas pessoas atrás dele que faziam sinais ali naquele momento, pouco antes do assassinato. E provavelmente eles o mataram por trás. Então tinha alguma coisa que o atingiu por trás e fez de qualquer forma que ele tivesse como se fosse uma explosão. E por isso que essa morte dele foi uma morte diferente, uma morte que não aconteceu à distância. Mas a impressão que nós temos é que algum mecanismo ali foi acionado para que ele tivesse uma espécie de explosão interna. E depois toda a explicação que eles dão para esse crime não bate de forma alguma com as cenas que as pessoas conseguiram filmar ali e com o estado que o corpo dele ficou. Então, voltamos nessa hipótese que nós podemos considerar a mais plausível de que Charlie Kirk, na verdade, foi morto pela sinagoga. Então esse foi um crime organizado para dar fim a uma pessoa que saiu do sistema e não obedeceu àquilo que eles pediram para ele. Inclusive, tem pessoas também que afirmam que ele ia receber 150 milhões de dólares se ele aceitasse ficar em Israel durante alguns meses para receber uma formação. E depois ele iria começar outros trabalhos que ele estava ali recebendo do governo de Israel. E como ele não aceitou isso, e também recusou outras ofertas que fizeram, então ele começou a perder patrocínios. Então ele já estava sendo, de certa forma, colocado de escanteio. E dois pontos fundamentais que fizeram com que ele se colocasse em choque com a elite mundial foi exatamente esse. Primeiro, de ensinar um programa político antirrevolucionário, não só falando de certas ideias que normalmente a direita defende, mas se aprofundando nelas. Como, por exemplo, ele estava ultimamente falando muito contra o feminismo, que também é algo muito prejudicial e que é muito forte nos Estados Unidos. E ele então citou várias vezes Maria
a Mãe de Deus, como um modelo para destruir essa ideia do feminismo. Então isso daí já foi algo impressionante. E, ao mesmo tempo, como nós já explicamos, a segunda coisa que fez com que ele fosse realmente bloqueado foi o questionamento que ele fez diante das coisas que ele viu e que ele entendeu a respeito do sionismo e desse governo atual de Israel. Então, a última coisa que esse governo mundial desejaria é que o Charlie Kirk crescesse tanto na opinião popular que se tornasse um presidente imbatível dos Estados Unidos. Como nós comentamos na outra conferência, se tornasse, de certa forma, uma espécie de personagem mítico, como foi o caso de John Kennedy. E isso, depois que fica impregnado na consciência das pessoas, é muito difícil apagar. Então, por isso que eles fizeram questão de dar cabo nele antes que ele pudesse atingir uma influência muito maior. Então, o que nós também estamos sempre explicando nas nossas conferências é que não adianta a pessoa seguir uma ideologia ou ter várias ideias boas misturadas com o erro. Então, isso aqui é um princípio católico que nós temos que aprender, é o seguinte, que só é possível nós trabalharmos para Deus quando nós estamos trabalhando 100% contra os erros. Então, se você tem 90% de coisas verdadeiras e 10% de erros, você, de certa forma, está colaborando também para o reino de Satanás. Então, não importa se a pessoa está no ultra-radical comunismo ou se ela está numa extrema-direita com algumas pequenas pitadas de erro. De qualquer forma, tanto um quanto o outro colaboram para o sistema que, por sua vez, é contra Deus. Então, esse é um princípio cristão e nós temos que saber que Deus, ele só é servido quando a pessoa está 100% com a verdade. E como que nós estamos 100% com a verdade? Quando nós estamos 100% com a doutrina católica. Então, a direita só seria verdadeiramente representante do bem se a direita estivesse 100% alinhada com a doutrina católica. E isso não é o caso. Então, a mesma coisa que acontece hoje dentro da estrutura da falsa igreja do Concílio Vaticano II, onde você tem grupos radicais de esquerda, que promovem a teologia da libertação, e outros grupos tradicionais, que são ali pela missa tridentina, que são bem formatados assim num sistema mais conservador, mas todos eles estão na mesma estrutura. E eles não percebem que essa mesma estrutura faz parte também do poder de Israel, ou seja, dessa sinagoga que é contra Deus. Inclusive agora, o falso Papa Leão começou a promover o que eles chamam do Tikkun Olam, que é uma ideia que promove uma restauração de todas as coisas, mas não através de Cristo, não através da redenção do sangue de Cristo, mas através de uma ação conjunta, de fraternidade universal, de liberdade, de integração das pessoas e das religiões, o que é exatamente a base do Vaticano II. Mas quando nós vemos Leão XIV falando dessa forma, nós percebemos que eles estão avançando. E esse falso Papa que trabalha para Israel, ele está ali justamente para promover os objetivos desta elite mundial que trabalha contra Cristo e contra Deus. Então fica evidente que ele não poderia ser um verdadeiro Papa da Igreja Católica. Por quê? Porque todos os papas verdadeiros da Igreja Católica tiveram clareza sobre essa questão do judaísmo e tiveram clareza também sobre a questão do sionismo. A ponto de que São Pio X
em 1914, foi assassinado justamente depois de ele ter se posicionado contra a Primeira Guerra e contra o sionismo. Então, essas coisas a maioria das pessoas não sabe. E nós explicamos isso porque nós sabemos que a nossa situação é muito grave e normalmente as pessoas simplesmente pensam como ensina a mídia oficial. E eles não param para refletir, nem sequer para questionar as coisas graves que acontecem e que não fazem sentido. E, no entanto, as pessoas vão e aceitam a interpretação que a mídia dá para os acontecimentos sem colocar naquilo um discernimento de acordo com a doutrina católica e de acordo com a sabedoria cristã. Então, é preciso que a gente entenda que o judaísmo não é uma religião, nem um povo. O judaísmo é um sistema. Esse judaísmo é simplesmente o ponto de partida. Ou seja, como religião e como povo, eles têm um ponto de partida. Mas eles vão formar um sistema que vai ser um foco de poder. E eles vão se unir em torno desse foco de poder, que promove, em primeiro lugar, o judeu como raça, mas promove também as suas próprias concepções e o seu objetivo de dominação mundial. Então, se nós lemos esse livro, que se chama O Americanismo e a Conjuração Anticristã, que é um livro escrito no fim do século XIX, nós vamos ver essa conclusão. Sim, esta organização existe, com seu propósito, seu plano e a direção oculta a que obedece. Então veja aqui, Monsenhor de la Suze explica muito bem que essa organização existe, tem o seu propósito, tem o seu plano e tem uma direção oculta. Quer dizer, tem ali um poder oculto que dirige. Uma sociedade compacta, apesar da sua disseminação por toda parte. Uma sociedade mesclada com todas as sociedades e independente de todas. Então quer dizer que essa sinagoga está misturada com todas as sociedades, mas está independente de todas. Ela não depende de ninguém. Uma sociedade com um poder acima de todos os poderes, exceto o de Deus. Então eles estão acima de todos os poderes, exceto o poder de Deus. Uma sociedade terrível, que não é apenas um perigo para a sociedade religiosa, mas também para as sociedades civis e para a civilização do mundo. E, de fato, o mais temível de todos os perigos. Então, isso daqui é o que está escrito nesse livro, O Americanismo e a Conjuração Anticristã, quando ele fala da Aliança Universal de Israel. E depois nós temos outras citações, diz que os judeus não puderam manter o seu Estado e fatalmente se tornaram os fermentos revolucionários do universo. Depois, outra citação, o judaísmo é efetivamente a encarnação do espírito de revolta, o fermento de destruição e dissolução das sociedades e das nações. Então, como que nós devemos discernir as coisas? Hoje, o mundo é dominado por Israel. E quem trabalha de forma aberta por Israel é o protestantismo. E quem trabalha de forma oculta por Israel é a maçonaria. A falsa igreja católica que se instalou no Vaticano depois do concílio, ela é uma mistura do protestantismo com a maçonaria. Então ela está ali, ao mesmo tempo maçônica e ao mesmo tempo protestante. Então quando ela se manifesta protestante. Quando ela trabalha ocultamente, ela trabalha maçonicamente. E por isso é que Israel, hoje, consegue enganar até mesmo os católicos. Por quê? Porque os católicos, quando eles reconhecem essa entidade como verdadeira igreja católica com
qualquer um dos papas da história. Então, na medida que eles fazem isso, eles já se submetem ao poder oculto. Eles já estão ali vinculados ao que esse poder da sinagoga vai determinar para eles. Então, nós vemos que a prova de que a Igreja do Vaticano II não é a Igreja Católica de todos os tempos é justamente essa. Porque a Igreja de todos os tempos nunca foi opressora dos judeus, pelo contrário, sempre teve respeito e sempre procurou proteger os judeus das pessoas que tinham indignação e que queriam exterminá-los. Mas, ao mesmo tempo, a Igreja Católica de todos os tempos sempre teve o cuidado de manter os judeus separados dos cristãos. Por quê? Porque a Igreja, com os seus verdadeiros papas, sempre teve consciência do quanto eles são perigosos, do quanto eles são traiçoeiros e do quanto eles não trabalham senão para esse objetivo, para destruir o cristianismo e destruir qualquer forma de manifestação da sociedade cristã. Então, por isso que o verdadeiro Papa, Leão XII, advertiu as pessoas, na sua época, para não ingressarem nas sociedades secretas, porque essas sociedades secretas trabalham de uma forma ostensiva para a destruição do cristianismo. Então ele diz: embora proclamem publicamente e em toda parte o seu mais profundo amor pelo bem público, pela Igreja e pela sociedade, demonstraram, no entanto, em todos os seus empreendimentos, que procuram derrubar e subverter tudo. Esteja certo de que ninguém pode se juntar a essas seitas sem ser culpado da mais grave ignomínia. Portanto, mesmo aqueles que não passaram dos graus inferiores, no caso da maçonaria, devem ser considerados cúmplices desses crimes. Então é isso que a gente tem que ter atenção, porque aqui os verdadeiros papas nos advertiram para nós identificarmos o verdadeiro inimigo do catolicismo, que acaba sendo o verdadeiro inimigo da sociedade. É quem? O poder oculto, ou seja, a sinagoga, que por sua vez trabalha, como nós dissemos, em todos os setores com a colaboração dessas sociedades secretas. Então, se eles fizeram mais um crime, matando Charlie Kirk, nós não devemos nos estranhar, mas nós devemos considerar que isso aconteceu pela permissão de Deus, pelo menos para que se revelem através das suas obras aquilo que eles estão planejando e para que nós tenhamos uma precaução nos nossos pensamentos para não entrarmos no jogo que eles estão propondo aí, através daquilo que eles divulgam e através daquilo que eles fazem. Então, pensemos em todas essas coisas, tenhamos um pesar pela morte desse jovem cristão e peçamos a Deus que nos ajude a ter força, discernimento, coragem para lutar contra esse verdadeiro poder que quer destruir e subverter o poder de Jesus Cristo, nosso Rei e nosso Salvador. E que Ele seja bendito para sempre. Amém.